Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Bastos. Estaremos aqui no Robopel 210 com a oficina Pintando Set com a tinta condutiva. Vamos então para a nossa oficina, bastante prática e muito interessante. Vamos lá. Primeiramente, o que vamos aprender nesta oficina? Como foi dito no início, vamos aprender a criar uma tinta condutiva. Mas o que nós vamos conduzir nessa tinta? O que vai passar por essa tinta? Eletricidade, corrente elétrica. Para nós entendermos aqui de uma maneira bem prática, vamos analisar este desenho. Nós temos aqui, imagine a sua casa. Quando você entra numa sala, num quarto e acende uma lâmpada. Então nós temos um interruptor, que é o nosso liga-desliga, né? Que faz aqui o acionamento da nossa lâmpada e desliga, faz aqui o corte da energia elétrica. E temos a fonte de energia, que no nosso caso aqui vai ser uma bateria, obviamente na casa é a rede elétrica externa à sua casa. E o que nós estaremos utilizando aqui no caso da casa para conduzir a energia? O fio, né? O cabo elétrico. Esse cabo ele tem aí a condição de conduzir a energia. Nós vamos substituir esse cabo no nosso projetinho com a tinta condutiva. Essa tinta condutiva ela vai ter a capacidade de conduzir energia. Mas atenção, é uma situação que se difere da situação da casa. A casa possui aí o fio elétrico que possui uma alta voltagem, ou seja, é algo que não deve ser utilizado por crianças ou mesmo por jovens que não entendam do assunto. Aqui nós vamos trabalhar com a tinta condutiva que vai conduzir pequenas quantidades de energia, ok? Então nós vamos utilizar aqui no caso a bateria, a nossa bateria, não está especificando com detalhes. Só para entender então, nós vamos resumidamente criar aqui uma tinta condutiva que vai conduzir uma pequena quantidade de energia elétrica, que não é nociva, não é perigosa, para acender uma lâmpada, que no nosso caso nós vamos substituir por uma outra pecinha que eu vou estar passando aqui na sequência para vocês entenderem como que funciona. Então, primeiramente, o nosso projeto vai criar a tinta condutiva para substituição aí do cabo elétrico, que é o nosso fio, né? Ok? Continuando então, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos relacionar os materiais que vamos precisar para a nossa oficina de tinta condutiva. Primeiramente, o que eu preciso? Eu preciso aqui, da nossa fonte de energia, que na nossa casa, como eu citei, é a rede elétrica que chega na casa, do lado do poste. No nosso caso, é uma pequena quantidade de energia. Nós vamos utilizar baterias. Nós temos duas opções. A bateria de 3 volts, que é essa moedinha. No caso da bateria de 3 volts, eu vou precisar de 3 unidades, 3 baterias de 3 volts para dar 9 volts. Vamos entender por quê, né, desses 9 volts. Ou então, melhor dizendo, né, a bateria de 9 volts, que nesse caso uma única vai servir. A bateria de 9 volts você encontra em supermercados, em lojas em geral, ferragens e tudo mais. A bateria de 3 volts você encontra em lojas de material eletrônico ou em shoppings populares. É muito comum essa bateria você encontrar aí. Ela é utilizada em relógios, em computadores, então é muito fácil de encontrar. Eu vou utilizar no projeto a bateria de 3 volts para simplificar o trabalho, que a bateria de 3 volts facilita a montagem para nós aqui. A gente vai na prática entender como que vai funcionar esta montagem, ok? O que mais que eu vou precisar para o nosso projeto? O grafite em pó. Esse grafite em pó você encontra aí em lojas, em ferragens. Muito fácil, muito tranquilo de encontrar. Uma quantidade de 25, 30 gramas é o suficiente para o nosso projeto. Na verdade, até para mais de um projeto. O que mais que eu vou precisar? O silicato de sódio neutro. Esse silicato de sódio neutro é um produto que é utilizado para a fabricação de produtos de limpeza. Onde que eu encontro ele? Em lojas que vendem esse tipo de produto. Porém, pode ser que na sua região você não encontre. Então, uma opção para comprar esse produto é o Mercado Livre e lojas similares, né, na internet. É muito tranquilo de achar nesse tipo de comércio eletrônico, ok? O que mais que vamos precisar?
o copo descartável, eu prefiro o de cafezinho, para simplificar aí a quantidade, né? O copo de cafezinho eu tenho uma referência melhor, no próprio projeto eu vou utilizar e vocês vão ter uma referência melhor da quantidade da mistura que nós temos que fazer para a montagem, ou melhor, para a produção da tinta, certo? O que mais que eu vou precisar aqui, ó, na sequência? Vou precisar do papel, 2, 3 folhas é o suficiente. Na verdade vamos utilizar somente uma, porém pode ser que eu erre, tenha que fazer de novo, então umas 2, 3 folhas vai ser o suficiente. Ah, mas essa folha de sulfite tem algum detalhe? Eu prefiro as mais grossinhas. Geralmente na papelaria eles vendem de 75 gramas, 90 gramas no máximo, né? São folhas um pouco finas. Quando você passa a tinta, ela dá uma enrugadinha. Então, se puder ser uma folha um pouco mais grossa, melhor ainda. Ah, mas eu não achei uma folha mais grossa. Pode ser uma cartolina. Compre uma folha de cartolina, recorta no tamanho A4, vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Continuando, o que mais que eu vou precisar? Um secador de cabelo. Ah, mas eu não tenho secador de cabelo. Não tem problema. O secador ele é apenas para acelerar o processo de secagem da tinta, para a gente poder ter mais rapidez aí na produção do resultado final. Se não tiver, não tem problema. Você vai deixar secar naturalmente, coloca um pouquinho no sol e isso vai também secar a tinta. Vai demorar um pouco mais, porém você vai atingir o resultado do mesmo jeito, certo? O que mais que eu vou precisar? De um pincel. Não é uma tinta condutiva, vamos ter que pintar esta tinta no papel. Então um pincelzinho aí escolar, né, que você encontra em qualquer papelaria, ok? O que mais então? O LED, lembra da lâmpada? Não vamos precisar do LED que vai substituir a nossa lâmpada. O LED tem o vermelho, tem o amarelo, tem o branquinho, pode ser qualquer um deles. Se você quiser detalhar mais para quem vai vender esse LED para vocês, peça um LED, por exemplo, de 1.8 volts, um LED que exija menos quantidade de energia elétrica, menos voltagem. Isso vai facilitar o nosso projeto, o resultado final dele. Mas se não tiver, não tem problema, porque geralmente os LEDs, o que exige mais energia, exige em torno de 3 volts, ok? Bom, o que mais? Esse LED você encontra também em lojas de eletrônica. Quando você comprar a bateria, aquela bateriazinha de 3 volts, com certeza você vai encontrar aí o LED. É bem tranquilo de achar. Vamos precisar também de uma tesoura para fazer um detalhe do nosso projeto. Não tem a tesoura? Não tem problema. Uma reguinha, você vai poder recortar o papel de uma maneira bem tranquila. E para finalizar, vamos precisar aqui também da fita adesiva para fazer a montagem. Um pequeno pedaço de fita adesiva já é o suficiente para fazer a montagem do nosso projeto. Pessoal, já estamos chegando na parte prática. Não se preocupe que a teoria aqui ela é rapidinha. Para finalizar e para nós entendermos o que estamos fazendo, não somente ficar aí vamos assim, copiando o que eu estou fazendo aqui, reproduzindo em casa, nós precisamos entender um pouquinho mais. Eu vou passar por uma teoriazinha aqui bem rápida. O que eu quero que vocês entendam? A energia elétrica, ela tem um princípio que ocorre nela, um fenômeno que ocorre nela, que é a chamada resistência. Para nós entender bem de forma prática, o que eu vou usar? Uma comparação com um cano de água. Um cano de água mais grosso, a água vai fluir de uma maneira mais tranquila, uma quantidade grande de água. Se você lá na ponta afunilar, ou seja, reduzir a bitola desse cano, a água vai reduzir, sair menos quantidade de água. O mesmo princípio ocorre com a energia elétrica, porém em função do tipo de material utilizado para conduzir a energia. Lembram da casa que eu citei que a energia elétrica chega lá do poste? O que é utilizado? O fio elétrico, o cabo elétrico. O cabo elétrico, no interior dele, possui um material que é o cobre ou o alumínio, que é um ótimo condutor de energia elétrica. A energia ela passa sem resistência nenhuma, ela flui como se fosse um cano bem grosso. Então a energia vai fluir. A nossa tinta, ela tem o que? O grafite, que é o material condutivo. Porém, como ele é em pó, eu preciso de aglutinar, eu preciso de formar a tinta. Aí eu uso o que? O silicato de sódio. Porém, o silicato de sódio, ele reduz a capacidade condutiva desse material grafite. Então, o que é que acontece? Existe uma resistência, a energia não flui tão naturalmente. Com isso, o que acontece? Eu vou ter uma menor quantidade de energia chegando lá na lâmpada, que é o nosso LED. Então, aqui o que vai acontecer? Ó? Observem aqui, ó. A energia vai sair aqui 9 volts, não é? Da pilha, da bateria, só que ela não vai chegar a 9 volts aqui no nosso LED, que aqui está representado pela lâmpada. Vai chegar menos. Então ocorre uma perda, que é a resistência do material
ao longo da trilha que a gente vai estar pintando, parte da energia vai ficar retida ou vai ficar perdida, não vai chegar ao total. Por isso nós precisamos de 9 volts, para que chegue uma quantidade em torno de 3 volts ou uma maior quantidade possível aproximada do que o LED exige, que é o 3 volts ou 1.8 volts, 2.8 volts, que é a quantidade que, dependendo do tipo de LED, você vai precisar. Mas tem que ser exato? Não. Chegando lá em torno de 2 a 3 volts, você vai conseguir um resultado legal no seu projeto, ok? Temos aqui também o interruptor. Ah, mas vocês, no caso, o professor não pediu aí a quantidade, né, de material, ou seja, faltou aí o interruptor. Não, o interruptor, nós vamos criar esse interruptor no nosso projeto. A gente vai entender daqui a pouquinho, certinho? Então é importante essa teoria para que vocês não fiquem só reproduzindo o que está sendo passado aqui no projeto. Vamos lá. Para então já dar o início no nosso entendimento do projeto, eu vou explicar aqui para vocês o que seria o nosso projeto e como que vai funcionar. Bom, aqui é a nossa folha A4, ok? Esse é o nosso projeto. Esse desenho aqui vai estar disponível para vocês fazerem o download dele. Ah, mas eu não tenho como imprimir. Não tem problema. Pega a folha A4, pega uma canetinha, desenha aí só para ter como referência e vocês poderem fazer aí de uma maneira bem mais prática. Então aqui é como se fosse uma casa, tá? Olha o telhadinho da casa. Temos aqui, ó, a trilha que a gente vai estar pintando ela. É só uma referência, tá? A gente vai estar pintando. Vejam que essa trilha aqui, ela possui aqui o LED, onde eu vou estar colocando o LED. Ele está interrompido aqui, ó, então a trilha não pode encostar uma na parte na outra, certo? É importante. Esse desenho tem que ser bem legal, bem desenhado. E a trilha pintada tem que ser uma trilha bem detalhada, não pode ser uma coisa assim mal feita, tá? Tem que ser com qualidade, a gente vai estar passando isso na prática aqui. E aqui é o nosso interruptor, ó. Vejam que existe um espaço aqui, ou seja, as partes não se juntam. No momento que eu quiser juntar, fechar o circuito que chama, eu vou dobrar essa folhinha aqui que vai estar recortada e vou encostar uma parte na outra. Esse é o nosso interruptor, ok? E mais um detalhe aqui importante de ser observado, o nosso projeto tem o que chama de polaridade. Por quê? Porque o LED, tanto o LED quanto a lâmpada, possui polaridade. O que é a polaridade? É o lado correto que a energia vai fluir, vai circular o nosso circuito. Então o LED ele tem uma polaridade, que eu vou estar explicando no nosso mão à obra, né? Mãos à obra, e a pilha também tem a sua polaridade. Então é importante entender que essa polaridade tem que ser respeitada, ok? Bom, é isso que eu tinha para passar na parte teórica, importante a teoria, porém, vamos agora para a nossa mãos à obra, no caso, mãos na tinta. Vamos lá. Olá pessoal, agora então é a hora da prática, mão na tinta. Para colocar a mão na tinta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é produzir a tinta. Então eu vou usar o nosso copo de cafezinho para a mistura. Então eu pego o copinho, logo em seguida eu vou pegar o material condutivo. Qual que é o material condutivo? O grafite. Então vamos lá. Aqui está o nosso grafite. O grafite ele é a parte condutiva da tinta. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o grafite. Eu posso até cortar aqui na parte superior, ó. Porém eu prefiro abrir para fazer menos sujeira, né? Esse grafite, ele de fato, caso ele derrame aí na bancada, é complicadinho de limpar, né? Ele é muito fino o pó. E vou fazer aqui a colocação do grafite no copo. Eu vou colocar a quantidade aqui, depois eu mostro, ok? Então, vou colocar uma quantidade boa, porque o grafite tem que ficar com uma boa, vamos dizer assim, proporção, né? Entre grafite e o nosso silicato de sódio, para poder dar uma mistura bem rica, né? Então aqui, ó, deixa eu só largar aqui o grafite, para evitar aí um desastre, né? Uma bagunça. Então tá aqui. O grafite ele vai ficar com uma proporção, e mais ou menos esse copinho de cafezinho, um pouco menos de 1/3 do copo. Esse copo maiorzinho aqui, ó. Se for aquele copo mais baixinho, a metade do copo, ok? Então dá pra ver aqui, ó, eu coloquei uma quantidade bem, vamos dizer assim, razoável, né? Para poder fazer uma mistura bem rica na questão da proporção do grafite com o silicato de sódio. Quanto a qual a quantidade certa, o importante vai ser, depois que a gente colocar aqui o nosso silicato de sódio,
e vai ficar uma mistura não muito líquida, uma mistura um pouco mais pastosa. Então, se você alcançar esse ponto da mistura, é o importante para você ter uma mistura bem rica, né? Na questão da proporção do nosso grafite para o silicato. Logo em seguida eu pego o silicato de sódio, tá aqui o silicato de sódio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui a tampinha, ó, vou fazer a abertura do silicato e na sequência eu vou colocar um pouco na própria tampa ou no outro copinho, eu até vou usar outro copinho de cafezinho descartável para ficar mais fácil de mostrar para vocês, ok? Fica bem melhor de nós trabalharmos. Então eu pego outro copinho, se você tiver outro copinho aí ótimo, senão você pode usar a própria tampa. E vou colocar um pouco de silicato neste copo, para facilitar aí o meu trabalho, ok? Logo em seguida aqui eu vou guardar o silicato, evitando aí um outro desastre, né, virar na bancada ou coisa parecida. Pronto. Então nós já temos aqui, ó, o silicato de sódio, que é um produto tipo um líquido bem viscoso, né? E o nosso grafite. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nosso pincelzinho para fazer a mistura, ok? Porém, eu vou preferir o quê? Eu vou pegar uma caneta para poder misturar, ou um palito, né? Um palito de picolé, qualquer graveto que você possa misturar para evitar sujar muito o pincel. Isso vai acabar, vamos dizer assim, contaminando o pincel já de imediato, e isso não é legal. Então eu vou pegar aqui uma caneta, só para servir de misturador aqui para a nossa mistura. Na sequência, o que eu faço? Ó? Eu vou colocar um pouquinho só do silicato no grafite, de maneira que eu possa ir misturando até ficar uma mistura um pouco homogênea. Eu vou misturando, misturando, misturando. Veja que de início ele é um pouco, ele vai aglutinando, né? Vai virando uma massa meio grossa. Isso você vai perceber quando ele tiver uma massa mais pastosa. Tá? Misturem aí o suficiente para poder absorver o silicato no grafite. Tá? Ainda está pouco silicato, coloca um pouquinho mais. Isso vai da sua percepção aí até que você tenha uma mistura bem legal. Até que, vamos dizer assim, que fique uma mistura pastosa, não muito líquida, para evitar que fique uma mistura muito pobre, com muito silicato e pouco grafite, certo? Então vamos lá, tá aqui, ó, misturando, misturando, fazendo uma massinha, né? Uma massinha de grafite com o silicato. Ainda está um pouco, não pode ficar também muito seca, porque dificulta a sua pintura. E não pode ficar muito líquida, porque vai ficar muito pobre, né? O nosso silicato vai ficar em muita quantidade, deixando aí a mistura pobre, com pouco grafite. Então isso não é legal, porque você vai ter uma condução ruim da sua eletricidade pela tinta. Tá? Então aqui, ó, tá uma mistura até legal, tá bem pastosinha e tal. Eu acho que já tá de boa, vamos dizer assim, quantidade aqui entre silicato e grafite. Ok? Então é um pouco, vamos dizer, vai aqui no olho, né? Você vai misturando, misturando, até que fica uma mistura pastosa, ó. Ok? Ó, uma mistura que não escorre pela sua, ou pelo palitinho, ou pela caneta que você está usando aí. Bom, na sequência, o que eu vou fazer? Ó? Eu deixo aqui a minha misturinha quieta, deixo eu guardar essa caneta para não fazer bagunça, né? Evitar aí uma situação de muita sujeira aqui na mesa, na nossa bancada. Na sequência, sempre também é bom, todo o trabalho, você ter um paninho, né, para ir limpando e tal. Então você reserve um paninho para essa limpeza. Bom, fizemos a nossa tinta. Se ficar muito grossa, põe um pouquinho mais de silicato, para ficar um pouco mais líquida, né? Ou melhor, um pouco mais, não muito pastosa, que você vai ter dificuldade aí de fazer a pintura. Na sequência, eu vou fazer uma etapa aqui só para teste. Lembra que nós temos a nossa bateria, as nossas 3 baterias?
Então aqui, ó, as nossas 3 baterias, cada uma de 3 volts. Então tá aqui as 3 baterias, correto? Se você observar no lado mais liso da bateria, eu vou tentar mostrar aqui porque você vai ter o número, ou melhor, o símbolo, né, de mais. Quer dizer que esse é o lado positivo da polaridade. Só você observar que você vai perceber. Essa bateria ela tem o quê? 3 volts, correto? 3 volts. Se ela tem 3 volts, eu vou poder pegar o LED e fazer um teste. Então está aqui o nosso LED. Então observem, deixa eu posicionar bem ele aqui na câmera. Se você olhar com calma, você vai perceber que, deixa eu posicionar, você vai perceber que uma das pernas é maior que a outra. Essa perna maior é a polaridade positiva do LED. Então, para você testar, você pega só uma bateria dessa de 3 volts, porque o nosso LED exige 3 volts, e você vai juntar o lado maior da perninha com o lado positivo da bateria, que é o lado mais. Se você acender o LED, o LED está funcionando. Se o LED não acender, possivelmente o LED está queimado. É bom fazer esse teste para que você não faça todo o processo da oficina sem testar o LED. Pode ser que o LED esteja queimado. O LED é um equipamento eletrônico que é uma peça, né? Um item eletrônico que queima com muita facilidade. Principalmente se você colocar uma voltagem mais alta. Por exemplo, se você juntasse aqui as 3 baterias e colocasse, a gente vai depois fazer isso no processo aqui da oficina, possivelmente iria queimar. Citei também a questão da bateria de 9 volts. Então está aqui a bateria de 9 volts. Ela também tem a sua polaridade. Então vejo aqui que tem, ó, o sinal de menos e aqui o sinal de mais. Se eu encostar a perninha do LED da forma correta, no mais e no menos, pode ser que eu queime esse LED. Por quê? Quem já sabe responder essa pergunta? Porque esta bateria tem 9 volts. E eu vou estar alimentando o LED com os 9 volts. Ele exige o quê? 3 volts. E aqui não tem nenhuma trilha para poder gerar uma resistência, reduzir a voltagem que chega no LED. Eu vou estar colocando, alimentando direto. Então vão chegar de fato os 9 volts no LED. E isso vai possivelmente queimar o meu LED. Se você fizer isso, você estará queimando o LED. Então não façam isso. Ok? Por que eu posso usar essa bateria no nosso projeto? Eu vou usar a outra bateria, mas por que eu poderia usar essa bateria? Porque a trilha ela gera uma resistência reduzindo a corrente, reduzindo aí a eletricidade. Ok? Então é isso. Vamos lá, continuando então. Estamos com a nossa tinta pronta. Agora é a hora de pintar. Vou pegar aqui o nosso projetinho. Então está aqui o nosso projeto. E vou começar a pintura. Essa é a parte mais, vamos dizer assim, que você tem que tomar maior cuidado. O que você deve fazer? Simplesmente você vai molhando o pincel aqui na sua tinta, né? Obviamente, se ela estiver muito grossa, é bom você colocar um pouquinho mais de silicato, tá? Então você faz aqui a sua mistura e toma esse cuidado. E começa a pintura da sua trilha. É importante que a trilha não fique com falhas, ok? Ela não fique com falhas. Então faça com cuidado, com critério, desenhando aí a sua trilha. O que seriam falhas? Partes não pintadas ou parte com muito pouca tinta, porque lembra que é uma trilha, como se fosse um fio. Esse fio ele tem que ficar o mais perfeito possível. Um fio quebrado na sua casa vai cortar a eletricidade ou do chuveiro, ou da lâmpada, ou de qualquer equipamento. A mesma coisa a nossa trilha. Você vai pintando com calma. Outra coisa legal que pode acontecer é o seguinte, você pode fazer o seguinte, faz a primeira pintura, deixa secar ou seca com o secador e depois dá mais uma retocada, seca de novo até ficar uma trilha bem completa. Não precisa ser muito grossa, tá? Porque se ficar muito grossa, pode ser que, vamos dizer, principalmente nessa parte de cá, ó, essa parte de cá, onde nós vamos dobrar,
Vamos fazer a dobra, que é o nosso interruptor. Então, se você ficar muito grossa nessa parte, o silicato ele seca, ele fica mais rígido, pode ser que ele quebre, ok? Então, não precisa fazer muito grosso nessa parte. Então, é isso. Então, vamos pintando, pintando, pintando. Nós temos que pintar tudo aqui, ó, toda essa trilha, dessa bolinha a esta bolinha. Então, vamos pintar toda a trilha, ok? Desse lado, sem juntar. O importante é o seguinte, ó. Não pode juntar aqui, quando você pintar essa parte, tome cuidado, para que você não cole, não passe de um ponto para outro, tem que ter um intervalo aqui, ok? E depois você pega esse outro lado e vai pintando, pintando, até fazer todo aqui o trajeto da trilha, combinado? Então, vou fazer uma mágica aqui, que vai me permitir você perceber que eu vou estar com toda a trilha pintada e vamos para o próximo passo. Porém, antes, deixa eu dar uma explicada aqui, ó. Vejam que o nosso projeto, como eu citei, ele possui o quê? Ele possui polaridade. Então, tá aqui, ó, o lado positivo e lado positivo. Ou seja, este é o lado positivo, este é o lado negativo. Depois a gente vai montar o projeto, você vai entender o porquê que é importante estas observações, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a mágica aqui, ó. Eu vou acabar de pintar a tinta, de pintar o projeto, né? Usando a tinta, e a gente vai perceber que vai estar tudo ok. Só vamos para o próximo passo, que é o passo de secagem. Vamos lá. Bom, a mágica está feita, toda a trilha está pintada, ok? Pintada. Vejam que aqui no meio, ó, eu tenho um intervalo, eu não deixei uma tinta encostar na outra, uma trilha encostar na outra, certo? É importante isso, porque senão você vai fechar o circuito e não vai funcionar legal, não vai acontecer o que nós queremos que aconteça. Próximo passo, eu vou ter que pegar o nosso LED, ok? E vou fixá-lo aqui, eu vou abrir um pouquinho a perna para que ele possa encostar a perninha menor na parte negativa do nosso circuito e a perninha maior na parte positiva do circuito, porque lembram que a perna maior é o lado positivo da polaridade. Então eu abro, eu vou fazer aqui, ó, vou deixar aqui em cima do nosso circuito, e na sequência o que eu faço? Eu simplesmente vou, não precisa tomar muito aqui, é só você não fechar, não colocar de forma errada, ou seja, o negativo no positivo e vice-versa. E você vai pegar um pedacinho de fita adesiva, tá? Aqui eu tô com a fita grande, mas pode ser o durex, aquele mais fininho, sem problema nenhum. Então deixa eu pegar aqui a ponta, né? Eu esqueci de tirar um pedaço antes, mas tudo bem, vamos aqui no improviso. Esse durex aqui, quando ele cola, né? Vocês sabem que acaba gerando aí uma dificuldade de você tirar a ponta. Então eu vou dar uma pausa, porque eu dei uma enrolada aqui, o durex está colado, e eu retorno com o durex já cortado, ok? Vou fazer uma nova mágica aqui no nosso vídeo. Vamos lá. Voltando então, tá aqui o nosso durex cortado, né? O que eu tenho que fazer? Tomando o cuidado, né? Eu tenho que estar com as perninhas do LED na posição certa, menos no menos e mais no mais, e vou colar este LED na posição correta. Então eu venho, posiciono aqui o durex sobre as duas perninhas e colo, dou uma esfregadinha aqui legal para ficar bem as pernas do LED tocando nas polaridades corretas, ok? Então aqui, ó, vou mostrar um pouco mais perto. Então tá aqui, ó, o nosso LED colado com a polaridade correta. Agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou recortar, lembra da nossa tesourinha? Essa tesourinha, se não tiver, pode usar uma régua, né? Para você rasgar essa parte pontilhada aqui, ó. Essa parte pontilhada, para que a gente fique mais fácil o manuseio. Então aqui eu vou recortar. Tome cuidado para não cortar a trilha, né? Se você cortar a trilha, você corta a passagem da corrente. Isso aqui é para facilitar o nosso manuseio na hora de usar o nosso interruptor. Lembra do interruptor? Então, a gente fez o interruptor aqui no papel, ó. Então, vamos recortar.
e fazer já a próxima etapa, que é a alimentação, ou seja, vamos jogar aqui a corrente elétrica. Eu não vou chegar até o final, porque não precisa, tá? Só isso aqui, ó, já é o suficiente para testarmos o nosso projetinho. Bom, próxima etapa, importantíssima aqui, ó. Vamos pegar aqui as três baterias, e vou colocar no lado, pode ser, eu tenho que ser no lado positivo, porque esse lado aqui de cá tem que movimentar, tá? Tem que fechar aqui, então eu não posso colocar do lado de cá, eu ponho do lado desse lado. Esse lado é o lado positivo, então eu pego a face positiva da bateria e posiciono em cima dessa primeira bolinha. E assim eu faço com as demais baterias, sempre na mesma posição, do lado positivo para baixo, porque o lado positivo está nesse lado da trilha, ok? Pronto. Então nós já alimentamos o circuito, porém ele está aberto, o nosso interruptor está aberto. Quando eu fechar aqui o circuito com o nosso interruptor dobrando o papel sobre o lado negativo da bateria, que é o polo negativo, esse LED vai ter que brilhar, nem que seja um pouco, porque a gente não sabe, eu não vou medir aqui, eu poderia medir essa voltagem, né, essa corrente que está chegando aqui, porém eu não vou usar o nosso equipamento de medição, porque não é o caso aqui, que com certeza nem todo mundo vai ter. Então eu tomo cuidado para não quebrar a trilha e eu faço aqui o fechamento. Então vejam que feita a nossa mágica. Olha que legal, muito bom. Então nós temos uma tinta condutiva com uma boa capacidade condutiva e estamos aqui fazendo o fechamento do circuito. Então é um projeto bem legal, simples demais de fazer. Basta você ter aí alguns itens, né, que você encontra com muita facilidade no mercado. E esse projeto, pessoal, ele pode ser utilizado em outros formatos. Vejam que essa tinta ela pode ser pintada, por exemplo, em torno de algo redondo. Ela pode fazer uma trilha toda, vamos dizer assim, desenhada num desenho, por exemplo, num ursinho, para você colocar os olhos do ursinho acendendo. Então é um projeto que tem uma utilidade bem legal em outros projetos, para você juntar ideias legais. Um detalhe importante que eu vou citar, que é o seguinte: como que você vai usar a bateria de 9 volts? Como que você vai usar a bateria de 9 volts? Eu vou somente pegar, deixa eu pegar outra caneta, só um minutinho. É muito simples para você adaptar o projeto para a bateria de 9 volts. Essa parte aqui, ó, do nosso circuito, que é o que faz o fechamento, na verdade não vai existir. Você vai estar... O que você tem que fazer? Você tem que fazer essa trilha nesse desenho. O seu desenho vai ter esse formato aqui, ó. A bolinha tem que chegar similar ao que está aqui, ó. Similar ao que está aqui. Você vai fazer a bolinha próximo e você vai pintar essa parte aqui, ó, com a tinta condutiva. Por quê? Porque você vai fazer o fechamento com a bateria de 9 volts. Ela tem duas polaridades, a polaridade negativa e a polaridade positiva. Aí depois, como você fecha o circuito com esta bateria? Basta você encostar as polaridades corretas. Aqui não vai funcionar, porque essa tinta que eu pintei foi da caneta, não é condutiva, ok? Basta você fechar a polaridade dessa forma aqui. Você vai encostar o mais no mais e o menos no menos. Você vai fazer o quê? Você vai encostar essas duas partes e quando você fizer isto, a energia vai circular aqui o seu circuito e o seu LED vai acender. Lembrando que essa bateria também é de 9 volts, porém nós temos a resistência da trilha que vai chegar aqui em torno de 2, 3 volts, sem problema nenhum, ok? Se o seu LED acender muito pouquinho, é porque a sua trilha está com uma tinta muito pobre em grafite. Faça nova tinta, deixa ela mais pastosinha, que com certeza o seu projeto vai bombar aí e vai ficar muito legal. Combinado? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, espero que tenham gostado da oficina e até a próxima oficina. Um grande abraço.